Boa tarde, turma. Hoje eu estou aqui com vocês para estar falando com vocês, para a gente estar conversando um pouquinho a respeito do texto Leitura e Escrita de Magda Soares, uma autora muito importante que fala em torno deste tema, de alfabetização. É muito interessante, a gente transcorrer por este tema depois que a gente falou muito, a respeito da alfabetização no olhar de Paulo Freire, O que Paulo Freire pensa sobre a educação, qual é a ligação, de educar, do ato de educar, desse ato político, desse desenvolvimento autônomo, emancipatório, que tanto Paulo Freire busca, e qual a ligação, que tem com a leitura e a escrita. Por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre isso, um pouquinho dessa magia, do ler, do aprender a ler, do escrever, o que realmente isso significa, para o aluno, para a pessoa, para o outro que você vai ensinar, ou seja, para o outro que você vai mediar, orientar aí os primeiros passos. Então vamos começar com o nosso texto. Bom, a primeira coisa, que Magda Soares ela coloca pra gente aqui é o que é ser um analfabeto, o que é ser uma pessoa analfabeta, Será que é aquela pessoa que ela não sabe nem ler nem escrever, Porque geralmente a gente vai muito para esse olhar, para esse viés. Analfabeto é aquela pessoa que não sabe ler nem escrever, que não tem domínio da técnica, da escrita, que não sabe codificar e decodificar, aquela palavra, ou aquele signo, que é aquela letra. Então, e ela ainda vai mais além, O analfabeto, ele pode ser letrado, ou seja, aquela pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, ele pode ser letrado, O que é ser alfabetizado? Bom, alfabetizado, é aquela pessoa que consegue identificar as técnicas, da escrita, É aquela pessoa que reconhece que se você juntar duas sílabas, ela vai formar a palavra, Ela vai saber decodificar aquilo ali, ela vai saber ler e ela vai saber codificar, ela vai saber escrever, Mas e aí? Só isso, E a questão do significado, Então, por quê? Porque a alfabetização, a Magda, ela coloca muito explicitamente aqui no texto, Porque o ato da alfabetização, ela tem que ir além, tem que ser muito mais além, A alfabetização, ela tem que estar associada ao letramento. O que é o letramento? O letramento é quando você consegue entender, interpretar aquilo que você escreve,
né? Você vai lá, escreve uma frase. Você tem que entender, você tem que perceber, né? Você tem que saber dar significados para aquela frase que você escreveu. Você tem que simplesmente interpretar o que você escreveu. Ela diz também que o letramento ele está relacionado às práticas sociais. Por que ela diz isso? Porque quando você aprende a ler, né, a sua escrita e a sua leitura, ela tem que ir além da escola. Ela tem que ter serventia para você. Ela tem que ter utilidade para você. A escrita, ela tem que ter utilidade, ela tem que ter função para o aluno, né? Se o aluno aprende a operação básica de matemática, né? Aquelas operações de soma, de multiplicação, de divisão, de subtração, ele tem que perceber que aquilo ali, que aquelas operações, elas vão ser necessárias, né, para a relação dele no dia a dia. Ou seja, vão ser necessárias para a prática social dele do dia a dia, né? Que é prática social, as suas experiências, as suas vivências, né? Para ele entrar no supermercado, para ele saber uma conta, até mesmo com a calculadora, você precisa saber que operação ali na calculadora você vai fazer, né? Se é a soma, se é a subtração, se é a divisão, se é a multiplicação, né? Então, ou seja, a leitura para Magda Soares, ela tem que ter significado, né? Ela tem que ir além, né? Quando você, por exemplo, numa sala de aula, você trabalha uma história com a criança, você vai trabalhar com a criança o além, né? Depois você vai estar trabalhando aquela história, indagando aquelas crianças, o que aconteceu na história, né? Ou seja, você vai promover ali, você vai desenvolver ali nessa criança a imaginação, a criatividade, a autonomia, a atitude. Então, várias coisas, né, irão ser desenvolvidas ali naquela aula. Então, a questão da leitura, a questão da escrita, ela tem que ficar marcada desde os primeiros anos da criança, desde quando ela entra, né, na verdade, na escola. E não só na escola, não. Isso deve ser extenso à casa, né? Porque a casa que tem leitor é uma casa que, consequentemente, né, terão crianças que também futuramente serão leitores. Por quê? Porque é o dia a dia dela, né? Ver o pai ou a mãe ou o responsável, né, que more com ela, lendo alguma coisa, né? Manejando algum tipo, né, de texto, né? Hoje com essa explosão da internet, né? Infelizmente quase ninguém mais faz isso, né? Ler revistas, mas é importante você mostrar a leitura física, não só ficar, né, em celular, mas mostrar aquilo que é físico, que existe o jornal, que existe a revista, né? Ou seja, que existem também outras formas de leituras, além de ficar lendo em celular, né? Que existe outros portadores de textos, e esse contato, né? Esse sentir o texto, né? Ali físico, ele lendo, né? Isso daí desenvolve cada vez mais o prazer dele ler, né? Dele perceber, dele conhecer também, estar conhecendo outros tipos de textos ali, tá? Então, em sala de aula também, isso é muito importante, né? Que o professor leve para a sala de aula
os vários tipos de textos, os vários tipos de interpretações, né, para que a criança ela possa ter contato e perceber que o mundo escrito, né, ele traz muito mais que imagem, porque a criança, né, pequena, ela presta atenção muito nas imagens, né, na ilustração de um livro. Por quê? Porque ainda ela não sabe ler, né, mas de acordo, se você der um livro para uma criança de 3 anos, né, uma criança que está com a fala desenvolvida, você vai perceber que ela cria, né, da própria cabecinha dela, né, com a própria imaginação, as suas histórias, né, de acordo com as ilustrações que estão ali. Né? Por quê? Porque ela está desenvolvendo nela, né, uma capacidade de criatividade, né, de criação, imaginação. Então, por isso que é muito importante estar sempre incentivando a criança, né, a leitura. Então, a criança, ela nasce em um ambiente, né, de alfabetizador. Ela nasce no ambiente escrito, né? Se você sai às ruas com ela, ela vai ver outdoors pelas ruas, né? Se você for no consultório médico, sempre tem algo na parede, né? Então, algo escrito, né? Se você for a uma loja, algum lugar, se você for no supermercado, vai ter ali um panfletinho. Sempre a gente nasce, né, no mundo já escrito. Então, a gente já nasce num ambiente alfabetizador, né? Então, cabe aí o responsável, né? A escola está sempre desenvolvendo na criança, né, a vontade dela estar lendo, dela estar escrevendo, né? Porque o incentivo também, ele é muito importante que isso ocorra desde criança, né? Então, Magda Soares, ela diz que a alfabetização é o seguinte: alfabetizar é um processo de representação de fonemas e grafemas e vice-versa, mas é também um processo de compreensão de significado por meio do código escrito. Então, a Magda Soares, ela alia muito, né? Ela associa muito a escrita e ao letramento. Ora, a pessoa pode escrever, né? Juntando ali as sílabas, né? Compreendendo as técnicas de alfabetização, mas ela também tem que perceber e tem que entender, né? Que aquela palavra, que aquela frase que foi construída por ela tem significado, né? Então, a leitura e a escrita, ela tem que ser mais além, né? Ela tem que entrar no mundo da interpretação, do significado. E o que é letramento, né, para Magda Soares? O letramento para ela é a compreensão do uso da escrita na sua prática social e em diferentes segmentos. Então, ou seja, né, em todo lugar há coisas escritas, né, com significados diferentes. Em um lugar, você vai ler um outdoor. Então você precisa entender que naquele outdoor, que nos outdoors, na maioria das vezes, né, são anúncios, são informações importantes, né, em que
O livro, né? Os livros já trazem diversos temas também, né? Pode ser livros de vários gêneros, né? Um livro que contenha romance, né? Um livro que contenha histórias infantis, ou seja, é importante que o aluno, né, quando ele chega lá na adolescência, ele compreenda isso, né? Ele saiba discernir, né? E saiba compreender que quando a gente aprende a ler e escrever, né? Que a criança ela possa também compreender essa diferença, né? Entre o ato de ler, escrever e o ato do letramento, que é o ato do interpretar, que isso é importantíssimo, né? Por isso que a Magda Soares, ela fala muito, né, que a alfabetização, ela deve estar sempre, sempre, sempre acompanhada do letramento, que o letramento é muito importante, né, nessa fase, né? Então, a sala de aula, né, ela deve sempre estar rica, enriquecer aí com leituras, né, com muitas leituras, as crianças aí no iniciozinho da vida escolar, né, lá no maternalzinho, na creche ou na pré-escola, né, com 4 anos de idade, o professor ler muitas historinhas, a criança ter contato com o livro físico, né, que isso também é importante para o seu desenvolvimento intelectual, né, e para a sua futura alfabetização também. A escola, né, ela deve ter a capacidade de introduzir, de fazer essa introdução, né, da criança ao mundo da leitura, né, porque a criança, ela tem significado, né, quando você aprende algo, com certeza, né, você já vem com algum conhecimento prévio, né? Como diz um autor chamado Roosevelt, né? Que fala da aprendizagem significativa, né? O que é essa aprendizagem significativa? Justamente isso, né? É você levar em consideração aquilo que o aluno traz, né? Aquele significado que tem para ele, né? O significado que aquele conhecimento que ele traz para a sala de aula, né, tem significado para ele. Então, o professor ele deve considerar isso, né, esses significados que tem para os alunos. Então, a Magna também, ela fala de uma coisa muito importante, né? Que tipos de textos oferecer para esse aluno, né? Lógico que vai depender da faixa etária, né? Se você está na educação infantil, você não vai ler para ele um livro de suspense, né? Um livro de romance. Você vai ler para ele leituras, né? Primeiramente leituras curtas, leituras infantis, né? Fazendo muita dramatização em cima daquilo que leu, né? Porque o que são essas dramatizações? Vamos dramatizar o livrinho, né? Nós estamos na semana aí do meio ambiente, né? Que foi dia 5, então as escolas virtualmente, né, estão trabalhando esse tema. Mas, né, se tivesse presencial, vamos encenar, fazer uma pecinha com as crianças, né, uma dramatização da historinha de um livro, né? O que você está fazendo? Você está fazendo um trabalho, né, de letramento, né? Você está dando significado para aquilo que você leu com a criança, né? Mas você está dando um significado vivo, né? Você vai estar interpretando com ela, né, aquilo que o livrinho trouxe. Então, isso é muito importante, né, para as crianças. Por quê? Porque a leitura, ela é informativa,
né? Quando a gente lê, a gente aprende, a gente conhece, né? A gente aprende a fantasiar, a imaginar, né? Então, essas práticas de ensino em sala de aula pelos professores, né? Elas primeiro surgem das leituras didáticas, né? E não precisam ficar só ali nas leituras didáticas, né? Como eu já falei para vocês, podem ser apresentados sim os vários portadores de textos, né? Dependendo da faixa etária de cada um, né? Se você vai para uma turminha de segundo, terceiro ano, vai mudar um pouco mais esse perfil, né? Porque o público mudou, a idade mudou, né? Mas em estar sempre trabalhando, né? Aquela produção de textos, né? Com temas que eles gostam, né? Buscando sempre a realidade, né? Sempre para estar trabalhando aquilo que você deseja. Tá? Então, gente, essa foi uma explicação, tá? Do texto, desse textinho de Magda Soares. Eu peço a vocês que depois vocês vão na plataforma, tá? E leiam esse texto, tá? Para poder depois da explicação, né? A leitura ficar mais consolidada. Tá bom?